Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Antes de começar, eu queria explicar para quem me assiste aqui que meus vídeos são normalmente direcionados para as pessoas que não têm um grande conhecimento da Palavra de Deus, mas que querem conhecê-lo melhor e ter um relacionamento mais íntimo com ele. Eu procuro apresentar os temas de uma maneira mais simplificada. Até quando faço estudos bíblicos, eu uso uma linguagem mais comum, cito versículos de traduções mais atualizadas para facilitar. Gosto de manter e de transmitir a simplicidade do Evangelho, como Paulo disse lá em 2 de Coríntios 11:3. Talvez por causa disso, algumas pessoas mais entendidas e os estudiosos possam achar meus conteúdos muito básicos e até simplistas. Aqui você não vai assistir longos debates sobre a interpretação de um versículo da Bíblia e nem vai ver explicações complexas do significado das palavras em hebraico. O que eu quero é que as pessoas encontrem uma forma simples, clara e sincera de se relacionarem com Deus, de conhecê-lo melhor, mais intimamente, como pai e como amigo. E hoje eu quero falar sobre os efeitos da oração na sua vida. Não pretendo ensinar ninguém a orar ou a rezar, como você preferir, mas o que eu quero é falar do que eu aprendi e a minha experiência com a oração. Vocês vão ver que às vezes eu vou usar a palavra orar e às vezes rezar. Isso porque tem tanto católicos como evangélicos assistindo meus vídeos e também cristãos sem denominação nenhuma. Então não vou ficar preso a um termo só. Na Bíblia existem muitas referências à oração. Clamar a Deus, buscar a Deus, invocar o Senhor e por aí vai. Mas nós sabemos que lá no princípio Adão não orava a Deus, porque Deus saía para se encontrar com ele todo dia no jardim do Éden, quando iam passear e conversar à tarde. Mas em Gênesis 4:26, conta que foi no tempo do neto de Adão, um sujeito chamado Enos, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Eles já não moravam mais no jardim com Deus, já não se encontravam com Ele durante o dia. E de lá para cá, aqueles que acreditam no Criador e querem se manter perto dele, começaram a buscar Deus, mesmo sem saber como, porque a oração sempre foi uma conversa pessoal do homem com seu Deus, invocando o Criador de tudo em busca de ajuda. E isso confirma uma frase que eu li outro dia, que diz: não aprendemos a orar quando as coisas correm bem, porque a prosperidade raramente faz as pessoas buscarem a Deus. Quando tudo vai bem, poucas pessoas se preocupam em buscar a Deus. O ser humano, mesmo um bom cristão, tem a tendência de ser acomodado e não se preocupar tanto em ficar buscando Deus e conversando com Ele só quando precisa de verdade. Alguém aqui já conheceu aquela pessoa que só te procura quando precisa de alguma coisa? É mais ou menos assim que muitas pessoas se comportam com Deus. Talvez seja por isso que Ele deixe acontecer algumas coisas nas nossas vidas, para nós nos lembrarmos dele. Como a comparação com aqueles grandes ninhos de passarinhos feitos de gravetos entrelaçados que ficam pendurados nas pontas dos galhos das árvores. Eu já falei deles aqui antes. Muito tempo atrás eu li um texto contando que algumas vezes durante a tempestade o tronco protege o ninho do vento forte, mas outras vezes o vento bate de frente e empurra o ninho para bem perto do tronco. E a vida do cristão é mais ou menos assim. Algumas vezes Deus te protege das tempestades da vida, outras vezes Ele usa as tempestades para te trazer para mais perto dele. Mas se você é um cristão que está sempre buscando ficar perto de Deus, nos tempos bons e nos ruins, provavelmente Ele não vai precisar usar as tempestades da vida para te aproximar dele, porque você está ali bem pertinho sempre. E a oração é uma forma muito poderosa de te aproximar de Deus. Não estou falando de orações vazias, mas daquelas feitas com o coração, como está escrito em Jeremias 29:13. Me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração.
Orações vazias não alcançam o coração de Deus. Como aquele caso engraçado do zelador da igreja que estava limpando o campanário. Para quem não sabe, o campanário é aquele lugar onde fica o sino da igreja lá em cima. Aconteceu num dia quando o grupo de oração da igreja estava reunido no salão e o zelador começou a fazer um barulho enorme lá no campanário. Aí alguém chegou lá embaixo e perguntou: "Está muito difícil de limpar aí em cima?" E o zelador, como não podia perder a deixa, respondeu: "Aqui está tudo entupido com as orações de vocês, elas não passam do teto." As orações daquele grupo de pessoas não tinham sentimento, não tinham emoção, nenhum coração, eram só orações vazias. E por isso é tão importante nós levarmos as nossas orações a sério. Se você não vai rezar de coração, então nem comece. Fazer uma oração só para cumprir uma obrigação vale tanto quanto dar uma esmola só para tirar uma foto e postar na rede social. É pura hipocrisia. Aliás, Jesus falou uma coisa muito interessante a esse respeito, lá em Mateus 6,5. Quando for orar, não faça como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelas pessoas. O mais interessante aqui é Jesus afirmar que os hipócritas gostam de orar. E como ele mesmo disse, eles oram para serem vistos pelas pessoas. Ou seja, as orações deles não são para Deus, são para manter as aparências, são só um teatro. E quantos cristãos são assim? Quantos vão às igrejas só por obrigação? Quantos rezam um Pai Nosso pensando em outra coisa, com os pensamentos voando por aí? E quantos vão ao culto e fazem aquela oração longa em voz alta, cheia de palavras difíceis só para impressionar quem está ouvindo? Essas pessoas não oram com o coração, nem rezam para Deus e depois reclamam quando suas orações não são respondidas. Então a primeira coisa que precisamos aprender sobre a oração é que ela tem que vir do coração. Nesse mesmo capítulo de Mateus 6 é onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que é um modelo a ser usado, mas não é necessariamente a única oração válida. O Antigo Testamento está cheio de orações lindas. Muitas são maravilhosas, orações de agradecimento, louvores a Deus, declarações de reconhecimento do poder e da grandeza divina. Tem aquelas orações de corações quebrados, arrependidos, o clamor de pessoas que chegaram ao seu fim, perderam todas as esperanças e invocaram a Deus de todo o coração. E essas orações também são muito fortes e poderosas. São ótimos exemplos e realizaram milagres. Não foram necessariamente orações eloquentes, com linguagem antiquada e palavras difíceis. Foram clamores de pessoas simples com um coração quebrado, se derramando diante de Deus. E elas foram ouvidas. Como diz o Salmo 34:4, busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Todas as orações sinceras feitas a Deus são ouvidas. Em Mateus 6:8, Jesus conta que Deus sabe o que precisamos mesmo antes de lhe pedirmos. Então é para que eu tenho que pedir? O apóstolo Tiago explicou isso muito bem no capítulo 4 da sua carta. Tiago 4, 2 e 3. Vocês não têm nada porque não pedem. E se pedem e não recebem, é porque pedem mal, para gastar só com os seus desejos. Deus, eu preciso ganhar na Mega Sena acumulada. Ele sabe muito bem o que você precisa e vai responder a sua oração com o que você precisa. E é aí que nós temos que nos encontrar. Você precisa fazer uma oração que seja sincera, que venha de dentro do seu coração. E o seu coração tem que ser sincero também. Porque você nunca vai poder enganar a Deus. E por isso, também não adianta ficar pedindo tudo que você quer. Senhor, por favor, some com aquele meu colega de trabalho, porque está me enchendo o saco. Ele não vai fazer isso, não é o que você precisa aprender paciência.
A oração é a sua comunicação com o Criador, o Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, que sabe tudo, muito mais do que você. Ele é o seu Pai amoroso, mas nem por isso vai te estragar, te dando tudo o que não é bom para você. E você precisa entender isso. Mas também não pode deixar de pedir por causa disso, porque aí tem o outro lado, que são aquelas pessoas que já não gostam de pedir nada, porque acham que não merecem. E eu até concordo, realmente nós não merecemos nada do que Deus faz por nós, mas Ele faz porque nos ama. E por causa desse amor, nós podemos pedir com confiança e receber. Como Paulo falou lá em Hebreus 4,16, cheguemos com confiança ao trono da graça, para recebermos misericórdia e graça, e sermos socorridos no momento oportuno. Deus quer nos ajudar. Ele quer atender às nossas orações. Elas só precisam ser sinceras e vir do seu coração, não da sua boca. E nós temos que ter confiança que Ele vai responder do jeito dele, não do nosso. Muitas pessoas podem achar ruim essa fala e até achar que é só uma desculpa porque Deus não respondeu. Mas a verdade é que o cristão maduro sabe muito bem que Deus não vai responder todas as orações do nosso jeito. E podemos ficar felizes por Deus não responder todas as nossas orações. Eu mesmo já fiquei. Teve algumas orações que eu fiz e Deus não respondeu, e depois eu fiquei muito agradecido por Ele não ter respondido. Mas teve outras que eu me arrependi quando Ele respondeu, porque eu insisti muito no pedido e Ele deixou acontecer para me mostrar que do jeito dele teria sido muito melhor. E o que eu aprendi com tudo isso é que o mais importante é orar, mesmo assim, com um coração sincero, e depois ficar aberto ao que Deus vai fazer, seja do jeito que você esperava ou não, porque na verdade Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Mas o que eu queria falar aqui nessa live, e ainda não consegui chegar no ponto principal, é sobre os efeitos da oração na sua vida. Porque quando você ora apenas por coisas supérfluas, bobas, fúteis, as orações não têm assim um grande impacto na sua vida. Mas quando você passa por uma situação difícil, complicada ou até impossível e clama a Deus do fundo do seu coração e depois recebe uma resposta, isso tem um efeito muito forte na sua vida, principalmente na sua vida de fé. E quando eu falo vida de fé, eu quero dizer o seu relacionamento com Deus. Como diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que recompensa os que o buscam. E a sua recompensa não é só a resposta à sua oração, mas também o fortalecimento da sua fé. Porque você buscou a Deus com um coração sincero e Ele ficou feliz com você por causa disso. Atendeu o seu pedido e você comprovou ser verdade aquilo que acreditava, que o seu Deus existe e te ama. Isso renova a fé de qualquer cristão, mas muitas vezes nós não sentimos assim tão animados, não sentimos aquela fé forte que move montanhas, não temos sempre aquela vontade de orar derramando o coração. Muitas vezes fazemos orações básicas, mais no automático, e algumas vezes nem esperamos ser atendidos. Fazemos a oração só por fazer. Eu vou pedir para Deus, se Ele quiser, Ele responde. E isso não é bom. Porque não adianta nada, nem para você, nem para Deus, nem para o seu pedido e muito menos para a sua fé. Eu participo de um grupo de oração em que várias pessoas ao redor do mundo oram por pedidos comuns. Nós enviamos nossos pedidos e cada participante ora por esses pedidos numa determinada hora do dia. E o horário de oração de cada participante se encaixa de forma que nas 24 horas do dia tem sempre alguém orando pelos pedidos. Isso é muito poderoso. E por ser assim tão poderoso e eficiente, é claro que o inimigo da nossa alma se esforça para desviar a atenção de cada um e interferir
na dedicação de cada participante. Por isso, cada um precisa se esforçar mais do que o normal para manter o fluxo de oração constante e sem interrupção. Mas já aconteceu comigo de estar triste na minha hora de orar, ou estava desanimado com alguma coisa, sem a menor vontade de fazer a oração, e nesse momento eu tive que me esforçar mais para orar. Eu precisei lembrar que o inimigo ataca quem ameaça a causa dele. Mas aí então, quando eu sentei para orar pela lista, mesmo me sentindo fraco, mesmo desanimado e sem vontade, à medida que eu fui orando pelos pedidos, pelas pessoas, comecei a sentir a minha fé sendo renovada, minhas esperanças crescendo, minha alegria voltando, e o poder de Deus foi me encorajando e fortalecendo. Depois eu saí renovado e cheio de certeza de que Deus não só ia atender os meus pedidos pelas pessoas, mas também ia cuidar muito bem de todas as coisas na minha vida. Eu não sei se vocês têm costume de orar por outras pessoas, cada um é um e eu não julgo. Mas eu tenho que falar pela minha experiência orando por outras pessoas. Quando você toma tempo para orar pelas necessidades, problemas e situações de outras pessoas, Deus vê isso com muito bons olhos. Porque você está usando do seu tempo para interceder por outras pessoas, outros interesses que não os seus. Aí ele se certifica de cuidar dos seus próprios problemas, necessidades que você tem e das suas situações difíceis. Aliás, isso é bíblico. Lembram lá da história do Jó? Aquele sujeito que perdeu tudo, riquezas, propriedades, gado, família, saúde, ficou lá raspando o pus das feridas com um caco de telha, e a mulher dele falando para ele amaldiçoar Deus e morrer. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Os amigos dele vieram e ficaram acusando Jó de ter pecado contra Deus, mas não era nada disso. Aí no último capítulo da história do Jó, Deus fica zangado com os amigos dele, repreende os amigos por causa da atitude deles, mas o Jó ora a Deus e pede para ele perdoar os seus amigos. E aí logo depois está escrito assim, Jó 42:10. O Senhor mudou a vida do Jó quando ele orava pelos seus amigos e deu de volta a ele o dobro de tudo o que ele tinha antes. Mesmo os amigos do Jó tendo irritado ele na história inteira e o acusado injustamente, no final ele perdoou os amigos e orou a Deus pedindo por eles. Deus ficou feliz com essa atitude do Jó e restituiu em dobro tudo que ele tinha perdido. Então orar pelos outros não faz bem só a eles, mas faz a você também. Inclusive porque quando Deus atende a sua oração e faz alguma coisa incrível na vida daquela pessoa por quem você estava orando, isso também fortalece sua fé. Porque você vê na hora que a sua oração foi respondida. E se Deus atendeu ao seu pedido por outra pessoa, Ele vai também atender o seu pedido pessoal. Então a oração, seja por si mesmo ou pelos outros, sempre vai te fortalecer. Ah, mas tem coisas que eu estou pedindo a Deus tanto tempo e Ele não responde. Eu também. Eu tenho um irmão que ficou tetraplégico num acidente muitos anos atrás e eu sempre peço a Deus para curá-lo. Oro por ele há muitos anos, mas até agora Deus não curou. Eu sei que não é por causa de nenhum pecado oculto ou nenhuma força do mal intervindo. E sei também que na hora que for a vontade de Deus, Ele pode curar o meu irmão. Mas se não curar, tanto eu como meu irmão vamos continuar confiando em Deus. E aí a oração falhou? Não. Deus usa minhas orações para fortalecer a fé do meu irmão e a minha também. E enquanto isso, ficamos aguardando, continuamos pedindo, confiando, acreditando e seguindo com a vida. Deus sabe o que está fazendo. Ele que é Deus, não eu. E eu não sei nem um grão de areia da praia da sabedoria divina. Então fico firme no que eu sei e no que eu confio, que é a verdade que Deus está vivo, passando muito bem, que Ele me ama, ama você também, e que Ele responde
todas as orações sinceras feitas a Ele. Quer você esteja pedindo por si mesmo ou pelos outros, Deus ouve e atende. E ainda usa as orações para te fortalecer. Então não deixe de orar, não pare de rezar. Faça com todo o seu coração, confie em Deus e espere uma resposta. Porque não existe crise no céu. Você não está à mercê de um governo, de situações difíceis, de crises mundiais. Você está nas mãos do Deus amoroso e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Você está muito bem amparado, em pé na rocha eterna, Jesus. Sabe o que diz Efésios 3:20? Ele é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos ser possível. Então confie em Deus, acredite na oração e peça a Deus também pelos outros, não só por você. Isso vai te fazer muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.